Bom, gente, boa noite aí. Meu nome é Naldo Correia. Não vou ficar falando sobre o meu currículo, mas tem algumas coisinhas que eu sei bastante. Eu não sou nenhum adolescente, então, por favor, não use nenhum tipo de ad hominem do tipo, ANCAP é coisa de adolescente, é coisa de quem não trabalha. Como vocês podem ver na minha foto, eu tenho um carro, eu tenho uma casa muito boa, eu trabalho bastante e eu tenho algumas considerações a fazer. Pô, quero me casar. Deixe bem claro. Eu moro debaixo da Assim, ponte, eu não tenho casa nem trabalho, eu sou favelado. não, mas ninguém perguntou isso. É, eu Então, também, né? Não continuando. perguntou, mas você tá falando, né, Perguntaram pra caralho? você. É Mas você tudo que bem, tá mas falando dessa bosta aí, não sou eu, não. Você acha que eu moro aonde? Num barraco papelão debaixo de uma Posso ponte, falar? cara? Com licença? Então, eu educadamente converso com todo mundo, então deixa eu terminar de falar e depois vocês podem falar à vontade, ok? Bom, então, continuando. A primeira coisa que eu quero dizer é esclarecer que eu acho que não faz ninguém aqui deve ter lido alguma coisa sobre anarcocapitalismo. Bom, no livro do Walter Block sobre a privatização de estradas e rodovias, é interessante como ele resolve todos esses problemas que vocês disseram. A primeira parte ele diz o seguinte, que o Estado não tem legitimidade sobre território, ou seja, não existe um ente Estado, como uma pessoa Estado, que possa proclamar alguma legitimidade sobre o território. Para que haja uma legitimidade sobre alguma terra, algum evento, alguma coisa do tipo, é preciso que, primeiro, haja apropriação original ou haja uma troca desse apropriador original com outra pessoa. Quer dizer, o O que Estado chega primeiro, né? Que você tá falando é o que chega primeiro, o marcou é dele, né? mas não é só marcar, existe uma série de fatores que você pode demarcar como uma apropriação original, ou seja, não adianta você simplesmente cercar a Amazônia inteira, você não é dono dela, porque você é dono da cerca, mas não é dono dela em si, ou seja, você é dono de uma faixa de cerca que é inútil. Para você ser um apropriador original, ou seja, um homesteading, você primeiro tem que trabalhar a terra, identificar, sinalizar, marcar e deixar todas essas ferramentas visíveis para quem está olhando de fora a sua terra. Entendeu? Ou seja, não adianta você, por exemplo, cercar um quadradinho de terra e ir embora, passar 20 anos, que dentro da lógica de apropriação original você não tem nenhum tipo de casamento para reivindicar aquela terra como sua. Ô, Naldo, eu E já ouvi essa argumentação 1 bilhão de vezes. Vamos à pergunta então prática. você é a favor do MST Pera invadindo, né? pera aí, Porque a caralho. sociedade é assim, que não Pera deixa eu aí, terminar, tá terminando. Deixa eu pera aí, terminar ô rapidinho. cacete. Eu tô interrompendo o Rapidinho, cara, deixa de eu vez que terminar. interrompe, um interrompe o outro. Não precisa terminar, porque a gente já Pois sabe é, desse deixa. argumento, ele é mais batido Não, que você, muito lá atrás. você já leu o contrato social? Pelo menos para Não, eu começar. te faço a pergunta para você responder, a gente já sabe ser de cor sorteado. As duas Então, perguntas são as seguintes. Primeiro, adivinha só. Não está nem no livro Privatização de Estados Rodovias. Esse argumento em si está no contrato social de Jean-Jacques Rousseau, cara. Então ele só vem uma reedição, provavelmente a maioria não leu o contrato social, não leu sequer as obras de política. E é difícil de que eu possa falar alguma coisa e vocês realmente ter alguma literatura embasada para contra-argumentar, mas tudo bem, vamos lá. cara, eu não preciso. Cara, como assim? Existem três contratualistas. Você arbitrariamente pega um como verdadeiro e eu tenho que aceitar Não, essa bosta sua? eu não disse que ele é verdadeiro, inclusive eu sou mais lockeano do que Você disse que a gente não bostoniano. tem base porque não leu John Locke. Quem falou pra você que a gente é obrigado a concordar com o John Locke? É isso que eu quero que você me diga. Pois é, mas você leu o Rousseau para poder a gente começar a argumentar em cima do que ele disse, por exemplo? Eu estudei teoria geral do Estado, que é o pensamento contemporâneo. As perguntas para Mas você é o você leu, seguinte: é o quê? você leu o contrato social de Jean-Jacques Rousseau, leu o Já, mas Leviatã, leu Já, mas tem também. tempo. Eu tinha 18 anos, depois eu tive que estudar direito, matemática e etc. Faz tempo que eu não estudo, mas eu estudei teoria geral do Estado há 3 anos, eu lembro de bastante coisa. A pergunta é a seguinte: primeiro, por que que todos os outros têm que aceitar essa premissa sua de que quem chega, marca e trabalha é dono? Essa é a primeira pergunta. E segundo, Falhou aqui rapidinho, pode repetir? a primeira pergunta é por que que as outras pessoas são obrigadas a aceitar essa premissa sua de que quem chega, marca e trabalha a terra é dono?
E a segunda pergunta Uhum. é, como que você vai garantir, como você vai evitar os conflitos num cenário desse? Então tá. Então, a primeira pergunta é por que uma outra pessoa deveria aceitar o homesteading, no caso? Bom, a primeira questão é o seguinte: o homesteading ele trata de legitimidade reconhecida, ou seja, a propriedade ela é uma propriedade apenas quando as outras pessoas conseguem reconhecê-la como propriedade. Se Sim, mas você eu estudar um discordo dessa pouco definição, é isso que eu estou te falando. O que que vai me obrigar a concordar com isso? Me explica que eu não estou conseguindo entender. agora sim, ou seja, o que vai te obrigar também a alguém concordar com a sua propriedade? Sim, exatamente. Por isso que não vai ter propriedade se não tiver Estado. É isso que você não entende. É Não, mas exatamente o isso. Estado, o Estado não protege a sua propriedade, ele invade a sua propriedade. Ou seja, o que você está dizendo é o seguinte: eu vou concordar com a agressão para que não haja agressão. Sim, Entendeu? exatamente. Porque senão você vai falar que essa propriedade é sua porque Logicamente. você demarcou, eu vou falar que não é. E aí, quem que tá certo? Agora me diz uma coisa: é coerente pensar assim? Não, peraí, tem uma forma melhor de perguntar isso. Você me Peraí, sua permite? internet é uma bosta, Hunter. Arruma essa internet aí. Eu acho que o torrent tá ligado, sei lá o que que tá acontecendo aí. Eu vou ver aqui. Eu tô vendo só um chiado desse cara, eu não consegui entender nada. Não, a internet dele tá ruim, ele vai arrumar lá. Ah, tá, ok. Fala aí, Hunter. Melhorou aqui? Sim. Bom, não, o que eu queria perguntar é o seguinte: é a questão cultural da definição de essa propriedade é minha, que nem você citou um livro de regras. No caso, para algumas sociedades, aquela terra só é sua se você cultivar nela. Na verdade, esse é um dos conceitos mais antigos que nós temos. Isso eu posso passar alguns links sobre isso, sobre a definição de propriedade de um lugar. Então, quando nós entramos numa questão cultural, por exemplo, nós estamos dentro do território brasileiro e a cultura do carioca, ela é levemente divergente da cultura do paulistano, bem como a do mineiro, e isso dentro do nosso país apenas. Dentro de Minas Gerais, nós temos, por exemplo, o estado de aqui Uberlândia, onde eu moro atualmente. Os costumes daqui são diferentes dos costumes de Belo Horizonte. Então, o que faz com que a delimitação seja aceita culturalmente dentro desses espaços? Esse é um problema gravíssimo. Você tem como explicar isso? Porque, de uma forma ou de outra, a coerção, no final das contas, torna-se necessária. E a coerção é uma forma de agressão. Então tá. Vamos começar a entender. O princípio básico de propriedade funciona basicamente assim. A propriedade é um solucionador de conflitos. Por que ela é um solucionador de conflitos? Porque a partir do momento que eu consigo delimitar o que é meu, eu tenho um direito erga omnes, ou seja, é um direito contra todos que me resguarda e me legitima dentro de uma ética maior, ou seja, do princípio de universalização do Kant. Não, mas você tá Para implicando quem isso arbitrariamente. Você tá tirando isso da sua cabeça. não, isso não é arbitrário, cara, isso é literatura, isso Lógico é que é. Você chega basicamente. em mim. Por exemplo, eu nasci num sistema anarcocapitalista. Aí eu não tenho terra. Todo Que mundo já bom, tem né? sua terra. Todo mundo já tem sua terra delimitada e trabalhando nela bonitinho. Eu nasci e não Mas tenho aí terra. você brotou do chão? Como é que é? Eu não entendi esse seu nascimento. Como brotou do chão, você nunca ouviu falar em pobre, não? Não, mas o pobre tem algum lugar para morar. Digamos que se tudo é privado, em algum momento você tem que ter uma casa, em algum momento você tem que ter algum lugar para morar, ou Ah, você vai alugado. me dar uma casa e uma terra se eu não tiver isso, você tá falando? Não, mas o que você não entendeu é que não vai ter provavelmente moradores de rua num lugar que é anarcocapitalista, porque tudo é Não, privado, isso cara. você não pode implicar. Isso aí é conjectura. Não, mas agora você dizer simplesmente eu nasci, não funciona. Porque você dizendo simplesmente como se eu tivesse brotado do chão. Cara, Não, ele quantas pessoas simplesmente nasceu nascem um no local Brasil que que não não é tem dele. terra? Como assim brotou do chão? Não, se tudo é privado, ele está saindo do Existem pressuposto que seus pais têm propriedade. Ou seja, você está dentro de uma propriedade, você no sente não brotou no ar e está flutuando. É isso que eu quero dizer. Talvez Não, assim ele fique nasceu mais num claro. local onde que é de outra pessoa. Só isso. Tudo bem. Então, só isso. Qual o problema? Ah, qual o problema? Aí Então, você então, tem então vai, terra, Merlin, continua. você tem terra e eu não posso quebrar sua cara de paulado para pegar sua terra, porque você é melhor que eu e tem direito à terra porque você arbitrariamente falou isso e eu tenho que aceitar. Como isso gera, Agora me como diz, isso acaba com conflito? presta atenção. Então, se você simplesmente não respeita a propriedade privada,
podem acontecer duas coisas. A primeira é você morrer em conflito, ou matar em conflito, ou seja, as pessoas que estiverem à sua volta não vão lhe reconhecer como dono da propriedade privada porque você claramente matou uma pessoa. O que não é verdade. Como assim não é verdade? Para você Não é conseguir verdade, tomar a terra de alguém, você vai ter que eu matar. posso ter tomado a sua terra para dar para outras pessoas parte delas. Aí essas outras Nossa, pessoas vão os me comunistas preferir do que preferir você que morreu. E outra, e pior, se for uma pessoa que tem propriedade assim como você, mas que é mais rica do que você e tem um exército privado maior do que você, ela pode pegar a sua propriedade à força. E pronto. E ela não precisa de outras pessoas para reconhecer que aquela propriedade é dela, porque ela Então ela vai estar sendo. qualquer pessoa que falar isso aí não é seu, não. Então, Jagusso, mata aquela pessoa ali, pei, na cara. A não ser que em um momento surja alguém que tenha mais arma que você, mas aí vai ser uma guerra igual o Palestina e Israel ali, que um não sabe o que é me diz do uma outro. coisa. Então você está me dizendo que basicamente uma pessoa tem um exército grande e toma a terra das pessoas por meio de agressão e faz as pessoas viverem sob suas regras. É isso? Isso é um Estado. Até onde... Mas Se não isso tiver é um Estado, Estado. Ah, não, então olha, eu sou servidor público, eu faço parte do Estado. No Estado ninguém tem esse poder todo, não. Você está enganado. O salário do presidente da República é só R$ 35.000. Pode parecer muito, mas é muito menos do que um médio comerciante que mora aqui na esquina da minha rua. Agora me diz uma coisa. E que pode lucrar até R$ 200.000, até 10 vezes mais que o salário de um presidente. Você acha que o presidente da República tem poder de sair matando todo mundo? Num sistema de pesos e contrapesos? Num sistema jurídico em que põe limites à atuação do próprio governante? Você está achando que todo Estado é absolutista? Você está achando que o Estado... O problema de vocês, anarcapitalistas, vocês acham que todo o Estado é do mesmo jeito e é um absolutismo total lá do século V. Não. O Estado não é isso aí que eu descrevi, não. Isso aí que eu descrevi é anarcapitalista. Esse negócio de você poder ser rico e com a sua riqueza você poder, com armas, matar outras pessoas para pegar a propriedade delas, isso é anarcapitalista, não é nada de Estado. Você tá indo todo pomposo, cara. Tipo, nem tem a educação de Pera aí, o que eu não tô entendendo é o seguinte, você... Cara, espera aí, deixa eu só falar uma coisa. Sabe esse negócio, já que você tá rindo aí, sabe esse negócio de adolescente, que todo anarcapitalista é adolescente, fracassado na vida, e que não tem nenhuma solução para a sua própria vida e quer ter para o mundo inteiro? Não tem a solução nem para a própria vida, não consegue nem pagar a sua própria hipoteca, seu próprio aluguel e quer ter a solução para o mundo inteiro. Sabe quem disse isso? Nando Moura. Então engole essa. Olha o bosta que detona vocês. Vocês que vão discutir com o Nando Moura, que é o nível de vocês. É o lixo que vocês são. Nossa, Nando Moura. O Nando Moura é o nível de vocês. Peraí, até caralho. o Nando Moura. Nossa. Peraí. Se você consegue concordar com o Nando Moura, fica difícil, cara. Peraí. Realmente. Peraí, caralho, Cético, espera um pouco aí, senão não vai sair nada aqui. O que eu tô falando é o seguinte, quando o cara começa a ficar encantado na parede, ele fala, isso é Estado. Foda-se, isso é Estado. A gente tá falando do seu sistema. Aí na hora que você mostra que dá errado, tem exército e oprime os outros, é Estado. E foda-se aí. Tá dando errado do mesmo jeito. A gente vai largar um Estado pra pegar esse Mad Max seu aí pra gente se degladiar por causa de terra? É isso que eu quero saber. Então. Pois é, deixa eu terminar de responder, porque na verdade me interromperam bastante. É o seguinte, quando você tem uma inteligência de propriedade, ou seja, você tem um reconhecimento das pessoas à sua volta na comunidade, que você tem aquela propriedade, você tem a liberdade de comprar armas, a liberdade de poder se defender, ou de contratar pessoas para poder defender-lhe, qualquer outro tipo de agressão se torna completamente inviável, cara. Conflitos são coisas caras. Um conflito, por exemplo, só um exemplo simples. O que é caro é eu ter que dar um bem meu para pegar um seu em troca. Conflito, se eu tiver mais arma do que você, sai de graça para mim. Não sai de graça, cara. Para que eu vou ter que fazer concessão? Fazer concessão, fazer acordo é que sai caro. Não, tanto que tem tanta guerra aí, ao longo da humanidade tem tanta guerra. Não, mas solucionar o conflito de forma pacífica, por acordo e tal, ia sair mais barato. Então explica, por que tem tanta guerra ao longo da história?
O ser humano não para muitas de vezes guerrear um com o outro. cara, que o Estado quer crescer em cima de outros estados, ou seja, os estados vivem em Não uma tem nada a ver esfera com o de... Estado isso aí. Antes de Estado já tinha guerra entre grupos, entre facções. Em locais onde o Existir. Estado faz presente, em morros, onde tem duas gangues disputando boca de fumo, não tem Estado ali se fazendo presente. Ali é o Estado, ali é o reflexo maior. Por que eles não fazem acordo? Porque um acha que tem mais arma que o outro e sai detonando. Enquanto um achar que Agora, não, eu tenho mais arma que o outro, eu vou disso, tomar dele a você acha força. que não tem custo nenhum. E não tem custo nenhum. Você não está contando o rifle, alimentação, pessoas, o perigo de se expor a tudo custo, isso. mas o espólio é maior. Por que os Estados Unidos da América invadiu o Iraque? Você acha que eles foram lá para libertar o Iraque do ditador? Cara, eles não invadiram por razões econômicas. Tanto que, se você pegar os dados, inclusive eu tenho, se vocês quiserem eu posso passar, os Estados Unidos perdeu 1 trilhão só com o Iraque, nem contando o Afeganistão. Só o que com ele o foi Iraque, fazer lá então? Então não pega a guerra de agora, pega a guerra do. Não, pera aí, Sérgio. Pré-histórica na África. Caralho. Antes do Estado. Por que as pessoas antes do Estado, na pré-história, guerreavam? Porque guerrear é mais caro do que. Caralho. Oi, gente. O negócio é o seguinte, se você está falando que a guerra do Iraque deu 1 trilhão de prejuízo, por que eles foram lá? Só para tomar prejuízo? Então, Porque tinha acabado esquecendo que essas guerras são os grandes donos das indústrias bélicas que são aliados dos políticos. Não importa, o cara falou que dá prejuízo. Não importa quem está indo. O cara está indo para levar prejuízo, é isso? Posso falar? Não, o político, assim, ele ganha um benefício próprio. Uhum. Então, deixa eu explicar mais ou menos como funciona a ideia. Não sei se vocês conhecem um pouco sobre armas, sobre rifles e tal, mas é o seguinte, o rifle americano, o M4 é um Colt, ele não é muito bom, cara. Comparado com a Kalashnikov, ele é uma merda. Ele entope, ele é péssima manutenção, várias peças soltam muito fácil, e ele não tem uma versatilidade muito boa para trocar para outro tipo de arma ou para fazer indução de gás, granada, etc. Então, ele realmente de 0 a 10 ele tem uma nota 6. A Kalashnikov tem uma nota 8. O que acontece é o seguinte, as campanhas, na maioria das vezes, são feitas e financiadas por partidos e por pessoas que têm ligação com a indústria bélica, entendeu? A indústria bélica não vai produzir e parar e falar, não, tá bom, aqui já produzimos, sei lá, 1 bilhão de armas e tá tudo ok. Não, eles têm que produzir mais. Então, o que eles fazem? Eles roubam a população, promovem uma guerra em outro país, a população paga a empresa que financiou o partido que ganhou a eleição, tanto faz, ela financia os dois, inclusive, tanto que os irmãos Koch estavam financiando a Hillary, e a questão parece que a outra arma lá, que eu esqueci o nome agora, que faz pistola, que a pistola também é muito bacana, da porra uma empresa americana que faz pistola, esqueci agora o nome dela, que está financiando os conservadores. Então, o grupo que ganha, normalmente tem a obrigação de retribuir esse favor à empresa que financiou. E foi esse um dos motivos que levou os Estados Unidos a invadir o Iraque. Porque eles estavam devendo, entendeu? Ou seja, quem tem o prejuízo não é a empresa e não é o político. Quem tem o prejuízo é o povo americano. Mas, ou seja, o povo sempre se fode, cara. Terminei, pode falar o que você quiser. Qual é o nome da Primeira Guerra Mundial? Me fala aí. O quê? Qual que é o nome da Primeira Guerra Mundial? Qual que é o nome da Primeira Guerra Mundial? Como assim o nome da Primeira Guerra Mundial? O nome dela, como que ela foi conhecida? Tem 2 nomes, qualquer um dos 2 aí. Bom, deixa eu pensar aqui rapidinho. Bom, pelo que eu sei, a Primeira Guerra Mundial aconteceu com o atentado e a morte do arquiduque Francisco Ferdinando, mas agora o nome mesmo... Peraí, não tem nada a ver com isso. A Primeira Guerra Mundial é a guerra da expansão imperialista. É guerra entre empresas de países. Então, o que isso tem a ver com o Estado? É empresa querendo expandir, agora você vem me falar que guerra não dá lucro? Se não dá lucro, por que a empresa coopta o Estado para guerrear? Não tem sentido. Mas não dá lucro, tem que ver quem lucrou. A empresa lucrou. A Heckel Coach lucrou muito com a guerra no Iraque. Os políticos americanos lucraram muito, mas quem perdeu foi o povo. Esse que é o ponto que eu quero chegar. Quem realmente financiou e pagou tudo e se ferrou no final foi o povo americano.
que perdeu mais de 1 trilhão só no Iraque, e pelo que eu li, parece que foram 3 trilhões no Afeganistão, que foi um pouco antes, né? Então, ou seja, tudo isso foi quem perde é o povo. O Estado, em si, como instituição, ele sempre está explorando o povo. Ou seja, os políticos que são os que comandam o establishment e a questão do financiamento, que são os corporativistas que sustentam o establishment. Tá, então tá. Você tá desviando pro Estado aí, vamos pra uma coisa mais pragmática que não vai ter jeito. Então me explica por que um ladrão entra numa casa de uma pessoa, ou assalta, ou sequestra alguém, já que é caro e não sei o quê. Por que o ladrão faz isso? Por que um ladrão entra na casa de uma pessoa, ou porque ele sequestra uma pessoa? Ou porque ele assalta um banco, ou rouba um banco, ou qualquer coisa assim, já que é caro e não sei o quê. Mas aí você tem que ver uma situação, é uma situação completamente diferente. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Não, tô comparando Porque, com o na verdade, anarcapitalismo. Eu tô comparando com o anarcapitalismo. Não tem Estado nessa relação. nesse caso. Não está comparando com a guerra no Iraque nesse caso, né? Não, porque você tá fugindo pro Estado. Então eu tô pegando uma coisa que não tem Estado, que é um ladrão assaltando um banco, para você me explicar por que se é custoso para ele, por que ele tá assaltando banco. Então vamos tentar entender por que ele está assaltando um banco e por que é custoso para ele. Então, o primeiro ponto é o seguinte: o que acontece se ele não assaltar um banco? Ele preserva a vida dele. O que acontece se ele for tentar assaltar um banco? Há uma chance dele morrer. Então, ele tem que pesar o que ele acha que é mais importante para ele. Se ele acha que uma tentativa de roubo, que pode ou não ser bem sucedida, dependendo da situação, é bem sucedida, tudo bem, ele vai. Inclusive, os roubos a banco, ao qual você fala, nenhum deles aconteceu no anarcapitalismo, porque nós não temos um cenário anarcapitalista para comparar. Então, nós temos o cenário em que o Estado, uma população altamente desarmada, sofre assaltos a banco. Certamente. Cara, pelo amor de Deus, como é que você consegue falar tanta besteira? Aqui em Uberlândia tinha um comboio de 3 carros fortes, cada carro forte com 5 pessoas armadas carregando dinheiro, e os bandidos pegaram a picape, soldaram a ponto .30 na picape, mataram todo mundo e pegaram dinheiro, com escolta e tudo. 2 carros de escolta, um à frente e outro atrás. E o que vai impedir eles fazerem isso no anarcapitalista? Você está falando que dá prejuízo. O que é que você falou? Como é que é a sua premissa? Essa premissa não tem nada a ver. O que impediu isso de acontecer no Estado? Impediu o quê, caralho? É uma empresa privada pagando o cara para transportar dinheiro para elas. É uma relação privada. O que o Estado tem a ver com isso? E o banco tem segurança, não se esqueça. É o que eu tô te falando. Você não falou que as pessoas não vão roubar umas às outras e nem guerrear porque é caro? Eu não lembro da sua premissa aí. Essa premissa não tem nada a ver. Se fosse assim, não existiria bandido. Não, o que acontece é o seguinte: existem os riscos e existem os benefícios. Obviamente, nem todo mundo está disposto a assaltar para conseguir dinheiro. Por exemplo, eu conheço um cara que tem um Range Rover. O Range Rover é excelente, o Evoque. Então, eu não vou lá meter a arma nele porque eu sei que para mim não é benefício. Entendeu? Sim, caralho, não estou falando disso. A sua premissa. Você falou uma premissa. Eu falei para você, o que me impede de entrar na sua propriedade e te roubar? Aí você falou, porque isso é caro, sei lá o que você falou. Eu tô contradizendo sua premissa. Eu disse, conflitos são caros. Sim. O que acontece é o seguinte... Então por que tem ladrão? Me explica. Se é caro, por que ladrão tá roubando? O ladrão rouba, principalmente porque ele não vê benefício em continuar vivo, cara. Porque ele arrisca o bem mais precioso que ele tem. Sim, caralho. E no anarcapitalista, se eu não tenho terra, eu não vou roubar você? É isso. E outra, o segurança do banco também corre muito mais risco de morrer no assalto do que o bandido. Então, quem aceita ser segurança num banco, ou um jagunço seu no anarcapitalismo, está assumindo um risco de morrer. Então, se ele aceita trabalhar para você, é porque ele não dá valor à própria vida, ele está assumindo um risco de morrer. Aí é com ele, né, cara? Ele tem que perceber se há realmente a possibilidade de um grupo formado de agentes treinados ajudar ele a se defender, assim como as tecnologias vão estar sempre evoluindo na questão da defesa, como também no ataque. Ele vai ter que perceber o que ele valoriza mais, porque a força de trabalho que ele está vendendo é a proteção. Sim, por isso que toda proteção é um risco. Por isso que a sua premissa está errada. Porque é justamente esse subjetivismo que vai fazer com que
eu e meus amigos que não temos propriedades, peguemos armas e vamos lá na sua. É esse o problema. Mas Que aí me você não diz está entendendo. por que você não tá agora, não tá tentando pegar a terra de alguém agora, exatamente? Porque eu tenho casa, eu tenho emprego, caralho. Eu vou pegar a terra pra quê? E outra, sabe por que que eu não Então, quero pegar a terra de ninguém? Primeiro, porque tem Estado. Se não tivesse Estado e eu tivesse muito dinheiro, eu saía pegando terra de todo mundo. você Eu comprava arma, conseguiu esse contratava. Hã? muito dinheiro. Eu posso dar um exemplo bem. Digamos que não fosse eu, mas que fosse o dono da Coca-Cola, o Abílio Diniz, num mundo sem Estado. Que aí Mas você aí, sabe como como ele conseguiu o dinheiro usou dele com o negócio dele. Ele num mundo sem Estado, no anarcapitalismo, contrata um exército e sai pegando terra de todo mundo. E quem se Então, mas opor a ele, bala na cara. Eu tenho um bom exemplo disso. Agora, eu não sei se todos aqui presentes estão acompanhando, mas no The Walking Dead tem o Negan. O Negan é isso que a gente está descrevendo. O cara foi lá, juntou aos poucos, juntou força, dominou a porra toda, virou um ditador. É isso. Aí vai me falar que no anarcapitalismo não há brechas para isso, de empresas grandes se juntarem, se unirem e mandar em tudo. mas A aí gente tem você outro tá, seriado, mas aí você não quer falar The Walking Dead por ser muita hype, a gente pode falar do seriado Dark Matter, que basicamente a galáxia é controlada por várias empresas diferentes. É impraticável. então vamos lá, vamos tentar entender um pouco a situação. Bom, primeiro o Negan, ele já começa num estado de completo caos com a humanidade quase zerada, né? Porque você tem ali bilhões de pessoas zumbis. Obviamente não há mais como reconhecer propriedade num estado que você não tem mais completamente as bases éticas formadas que nós temos hoje. E que isso não é, em nenhum momento, obra do Estado, ok? Ah, Segundo, não é obra de você quem? não Da está igreja, assaltando. da religião? Em boa parte, sim, cara. Não, não Inclusive, é. Se propriedade Ué, fosse. pega a Bíblia e pratica ela aí, Se então. propriedade fosse moral, não existiria ladrão. Se você descobrir que ela não é virgem, então. Pega o valor da Bíblia ali. Enfia a mulher dentro de casa inclusive a trancada, Bíblia. começa a escravizar. Bom, se você ler o discurso da servidão. Tem um livro muito legal, ele é pequenininho, o nome dele é Discurso da Servidão Voluntária. Ele fala sobre a tirania e a política na teoria geral do Estado. É muito interessante, é do Etienne de la Boétie. Inclusive o Leandro Carnal fez uma palestrinha, se vocês quiserem procurar também, é excelente. Bom, ele diz o seguinte, que no Etienne, no Discurso da Servidão Voluntária, que os hebreus foram um dos primeiros povos que, podendo ter a oportunidade de ser livres, escolheram um tirano para si. O que ele quis dizer com isso foi que, a partir do momento da suposta libertação deles do Egito, a primeira forma de organização que eles tiveram foi coercitivamente criada pela força de Moisés, ou seja, ele mandou matar várias pessoas que não concordavam e existiu a primeira forma de Estado hebreu, no caso. Não vou dizer judeu, porque judeu foi depois. Então, o que acontece é o seguinte, você pode até ter uma ideia assim, de que as pessoas podem não se organizar de formas pacíficas, mas você tem que levar em consideração que as pessoas têm a capacidade de se defender. Trocas voluntárias e chegamos a um princípio ético mais elaborado, como temos hoje, as pessoas têm uma capacidade muito maior de conseguir fazer trocas voluntárias e se entender, até porque a maioria delas hoje já consegue entender premissas básicas de igualdade, fraternidade e liberdade, que é o da Revolução Francesa, assim como consegue entender o conceito de propriedade privada. Sim, mas não adianta eu entender se eu não tenho. Eu vou fazer troca voluntária com o quê? Eu vou trocar minha integridade anal pelo quê? Pelo Tu tem a tua força de pacote de arroz? conhecimento técnico, etc. Que eu aprendi né? aonde? Se a escola é privada. Mas no mundo nem tem patente para você ter uma ideia que vale alguma coisa? Sim, nem patente tem, é bem lembrado. Fazer o quê? Isso aí é outro de quanto. Gente, eu tenho que dormir, gente, que eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho uma palestra amanhã para dar também. E Falou, eu não já vou levou ficar, tá bom? Tchau. Seu negócio é levar a surra de Nando Moura, porque o nosso nível aqui tá um pouco muito acima do seu, sabe?
Muito alto, né? Muito legal. Então, tá, um abraço pra todos, uma boa noite. Eu tenho que ir, tá? Até mais. Certinho, eu vou encerrar também, porque já é 5h30, tá foda aqui. Alguém tem mais alguma coisa, quer se despedir aí? Porque aí a gente já encerra. Ah, mas Só achei mancada a ofensa ali no cara, mas tudo bem. Não, eu mesmo só tenho uma. Foda-se, ué, não é ANCAP, ué, segura a ofensa, ou então tenta Não é. revidar aí com o princípio da Viu, não agressão. Foda-se. Olha, entrou o Naldo aqui, o Valmir. Eu tinha o outro lá que eu esqueci o nome. Ficam defendendo a questão ANCAP. Não é por nada não, mas essa questão só me lembra o feudalismo. Falar em ANCAP, eu só me lembro de feudalismo, gente. Não tem como dissociar, não. Essa é a terceira vez que eu estou repetindo isso aqui. Pronto, falei. Eu lembro de Mad Max. Oi, gente. Deixa eu só terminar então essa história do feudalismo, porque eu acho que ficou muito. É muito caricato isso, né? Mas vamos lá. O que acontecia no feudalismo? Para quem estudou um pouquinho de história, sabe que existiam pessoas que moravam dentro de um Sou certo formado em pedaço de história. terra. É legal. Quem foi que falou isso? Como é seu nome? Cícero. Cícero. Ah, tá. Então, nós temos ali uma situação em que haviam pessoas morando dentro de uma terra. A gente não sabemos se aquela pessoa, o dono da terra, tinha propriedade original. Provavelmente não. E nós tínhamos também, muitas vezes, esses donos de terras eram submissos a um rei. Nossa, Ou a seja, propriedade dele era imposta pelo rei? Como que não era original? É original só quando é a sua. não, porque ele não se apropriou de forma séria, Sim, entendeu? É mas isso isso que eu é a quero sua dizer. visão, ninguém é obrigado a aceitar isso aí não, se você não entende. Se o rei tá falando que a terra é do cara, como é que não é? Não sei se é original, é. O rei é legitimado por Deus e o rei falou, essa terra é sua e pronto. Pois é, mas aí nós temos Quem que vai falar questionar o que rei, né? É aí que é o ponto. E é assim que acontecem alguns conflitos, porque o rei não tem legitimidade sobre uma terra que ele não trabalhou. Cara, isso é Então, uma continuando. concepção sua, cara. Eu tô cagando se você tá trabalhando na terra ou não. Eu quero saber o seguinte. Você tem uma terra e eu quero... Isso é uma das coisas que está nos contratos, inclusive está Não importa, pode estar no contrato que for. Eu não sou... no contrato social. Ô, Nando, Ô, Naldo, você não tá entendendo o seguinte. Quando a gente tá instituído em um estado, aí tudo bem, tem contrato, tem um caralho todo. A partir do momento que não tem estado, você não é... Eu não sou obrigado a aceitar a concepção qualquer que seja que você tenha. É isso que você não está entendendo. Você acha que você está dizendo que você abandona a sua racionalidade para... É isso que você está dizendo? Picotou tudo, não entendi nada. Ah, tá, desculpa. Então, no caso, você está dizendo que a partir do momento que não há um Estado, você toma consciência de que não há um Estado, você se vê desobrigado de respeitar a propriedade privada. É isso que você está me dizendo? Sim, porque o Estado foi criado para proteger a propriedade privada. Você não está falando que estuda contratualista aí? Não. É porque você não estuda. Ele não foi criado para proteger a propriedade privada. O Estado foi criado da maneira. Ele foi criado principalmente para estabelecer um tipo de controle que tinham propriedade que pudessem explorar a população, cara. Ou seja, cara, você essas estudou pessoas teoria geral do Estado? Você está de brincadeira, né? Você acabou de falar que estudou teoria geral do Estado. O Estado ele é criado para dirigir conflitos e para garantir a propriedade privada. Isso é básico de teoria geral do Estado. Onde você estudou teoria geral do Estado? Mas ele faz isso. Não, essa é a principal. Não, isso é para que o Estado serve. Outras coisas são secundárias. Você está falando que estudou teoria geral do Estado e está inventando um monte de abobrinha aí? Presta atenção. Na doutrina, não? Então, só explicando um pouco mais sobre o que a gente estava dizendo. Você pode até dizer que o rei mandou e foda-se, tudo bem. Ele vai fazer, ele tem força, mas aí no caso não é simplesmente um parâmetro ético que acontece, é simplesmente a lei do mais forte. Mas não ele importa, é mais forte. Quando o rei manda, isso é injustificável. É simples. Aí, Nando. Não. Tá, isso já responde a pergunta do Cícero. Se tinha um rei, se tinha um cara que fala, é isso aqui, então não tem nada a ver com feudalismo ANCAP, cara. Se tinha um rei, por que é o feudalismo? Qual que é a relação? Cara, mas a gente não chegou ainda no feudalismo, a gente tá falando do rei. O senhor feudal dentro do feudo, ele é autônomo, que é o que o Cícero vai explicar. É porque nem chegou nisso ainda, o cara não saiu do rei ainda.
Mas é porque não deixaram eu sair do rei, provavelmente. Então, o que acontece é simplesmente que você não tinha parâmetros mínimos de respeito à pessoa como um indivíduo. Você simplesmente era um escravo, um mendigo, e que você tinha que fazer aquilo porque ou você fazia ou você morria. Basicamente não existia capitalismo, não existia acúmulo de capital, então as pessoas não tinham como se sair, como fazer as coisas para acontecer. Sim, mas isso Obviamente, é o capitalismo. Ou eu trabalho ou eu morro também. Eu não tenho escolha. Ou eu trabalho ou eu morro. É a mesma coisa de escravidão. Isso aí não tem diferença nenhuma. agora você tem liberdade para escolher onde você quer morar, onde que você quer fazer e Não, eu tô falando principalmente o o que você seguinte. tem. Assim como o Lá você escravo, não tinha. ou ele. Eu tô falando o seguinte, aqui, assim como o Lá servo você ou tinha que escravo. aceitar e acabou. Peraí. Ô, Dan, não, deixa eu só completar aqui, ó. Vai lá. Assim como o escravo e o servo, ou ele trabalha ou ele morre, eu como trabalhador também, ou eu trabalho ou eu morro. Então Mas você não escolhe onde importa se você está chamando trabalha. de escravo, servo ou trabalhador. A gente ou trabalha ou morre. Independente se é servo, escravo ou trabalhador. É simples. Mas você escolhe onde você trabalha, não escolheu? Não, mas não estou falando disso. Estou falando que se eu não trabalhar, eu morro. Se o servo não trabalhar, ele morre, o escravo também. É a mesma coisa, as três coisas. De todo mundo, só não o rei, se ele não trabalhar, ele não morre, mas ele trabalha de uma certa forma. Então, não vejo como isso invalida qualquer coisa que eu tenha dito. Ô A Cícero, fala diferença, aí qual que é o problema por que é igual ao feudo aí para desenrolar aí o negócio. cadê o Cícero? Vou Tá vivo aí? aqui, vou falar. Naldo, né? Naldo, eu me chamei de Nando. Olha só, você tem a realidade feudal, um senhor dono de uma terra. O que acontece? Foi colocado agora há pouco que as relações de não existência do Estado só vão se basear nas decisões desse senhor feudal, desse senhor dono da terra. Esses ideais anarcocapitalistas, no meu ponto de vista, estão equiparados à situação feudal desse senhor feudal. Não muda. Não muda. Se não existe Estado, como é que vão imprimir dinheiro para repassar uma terra para outra, se não for através da guerra? Não, fato. Eu acredito que, se houve uma experiência parecida com o anarcocapitalismo na nossa história, essa experiência foi o período feudal. É o meu ponto de vista. Estou resumindo porque o pessoal tem que dormir. Não tá certo. Então, mas você já conheceu coisas sobre a Islândia medieval? Ou sobre a Irlanda medieval? Vocês procurou estudar um pouquinho a fundo sobre isso? Sobre o que? Repete aí, por favor. A Irlanda e a Islândia medievais. No caso, a Islândia é o período de 200 a 700 e a Irlanda até o ano 1000, um pouco antes do ano 1000, mais ou menos. Sim, quais são as características dela que se diferem do resto da Europa? Então, na Islândia, que a Islândia foi o primeiro, foi o primeiro, a primeira organização de pessoas que surgiu de forma espontânea, e eles surgiram a partir do momento em que a Noruega estava sob domínio de conquistas do rei lá, esqueci o nome do rei agora, mas depois eu dou uma olhada. E eles montaram a primeira sociedade dentro da Islândia com pequenas propriedades de terra, sem nenhum tipo de domínio de rei. Ou seja, essas pessoas tinham pequenas propriedades de terra e convidavam pessoas para trabalhar lá, entendeu? E eles tinham um tribunal, que era um tribunal que você podia indicar pessoas, ou que as pessoas podiam aceitar. E a partir do momento que eles faziam isso, era uma forma muito anárquica, era uma forma, não era anarcocapitalista porque não havia capital, mas era uma forma anárquica de governo, entendeu? O que acontecia se alguém não respeitasse a propriedade privada? Duas coisas. A primeira era que todas as pessoas e os clãs não trocavam mais com ele, não faziam mais nenhum tipo de troca. E a segunda era que a partir do momento que ele não podia mais requisitar nenhum tipo de tratamento judicial, porque ele desrespeitou a justiça, obviamente a justiça não respeita mais ele. E com isso havia muita harmonia, tanto que só foi derrubada a partir da entrada do cristianismo na sociedade islandesa medieval. Porque aí mudaram a mentalidade das pessoas, fizeram elas se converter, e a partir do momento começaram o domínio estatal nelas. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que se eu matasse. Diz, Merlin, vai, fala. Diz. Não entendi uma coisa. Quer dizer que se eu matasse uma pessoa e não me sujeitasse ao tribunal, a única pena que eu ia ter é não mais poder recorrer ao tribunal, é isso?
Além de você também não conseguir mais trocar e nem comprar nada com ninguém. Sim, então podia sair matando e O pessoal ia estuprando pegar a todo sua mundo que ficha. quisesse. Você tem um saco de ouro para comprar comida. Aí a pessoa ia falar: Não, não quero seu saco de ouro, não. Você desrespeitou o tribunal. Bom, na Islândia, Você pode eles não imaginar. tinham muito ouro, cara, porque lá eles trocavam muito madeira preta e bronze e metais. Ah, Sim, colega mas não. não ficou claro isso. Se eu estuprar 10 mulheres e matar 10 maridos delas, é ostracismo só pra mim, é isso? No caso, E não vai ter quando. ostracismo nenhum. Ninguém vai puxar sua ficha para. Se você tem dinheiro, a pessoa não vai ligar É o se você seguinte, desrespeitou, se matou. Ninguém aí vai dentro ter do. o trabalho de puxar sua ficha criminal. Você tá com Era uma dinheiro, o comerciante vai te vender. Pronto. era uma sociedade dentro de uma ilha, ou seja, existiam clãs e esses clãs tinham honra, ou seja, eles tinham um princípio ético de que eles tinham que seguir. O que acontecia se alguém matasse, sei lá, um outro? A primeira coisa que acontecia é que as pessoas já sabiam disso. Ou seja, o que acontecia dentro de uma ilha pequena como a Islândia, rodava muito rápido. Sabia como? Ninguém dorme nessa ilha aí, não? O povo fica acordado Hã? 24 horas por Que dia? honra, que honra. O pessoal é movido pela honra e que cada pessoa é uma pessoa, moral completamente subjetiva. Não tô Ah, falando nem isso. o cara sumia e ninguém sabia, né? Porque ninguém conhecia o cara. Não tô falando nem isso. Tô Tu falando tá aí no assim, caso tá entendendo também mesmo. anoiteceu, eu entrei na casa de um casal, matei o cara e estuprei a mulher. E aí? Quem que vai saber que fui eu? Quem que vai investigar pra ver quem Quem vai matou aquele casal? E outra, eu vou perder dinheiro recusando vender para um cara por causa que eu tenho minha honra. Foda-se minha honra, eu sou comerciante, eu tenho que comer, minha família tem que comer. Mas aí as Né? pessoas não Se estiver sabem que passando você fome, eu não vou recusar é venda, não. bandido, Mesmo se o né? cara for um cara que estuprou e que matou e que recusou comparecer em tribunal. Eu nem vou ter o trabalho de puxar a ficha dele. Mas aí as pessoas vão saber simplesmente que você anda vendendo e comprando, porque obviamente todos os seus produtos levam a sua marca, né? Cara, ninguém sai matando, estuprando e roubando a luz do dia, não, cara. Você viaja demais, eu tô te falando. Tá todo Pois é, mundo as pessoas não mentindo. sabem quem é bandido, quem não é. Também, e mesmo se soubessem, as pessoas. A pessoa não vai comprar de você, então você vai vender mais barato, as pessoas vão comprar. Mas aí, no caso, a gente tá falando eu tava falando do exemplo da Islândia medieval, ou seja, não existia comprar e vender com tanta facilidade. O que eles faziam era trocas de escambo e também havia, logicamente, um padrão de justiça e honra e ética que é seguido. As pessoas tinham Tá, muito mais isso aí não prova nada as que isso ideias funcionaria nem num lugar pequeno. Imagina a nível global isso aí funcionando, ou num país maior, ou num bairro maiorzinho. acontecia até hoje. Honra e ética, né? Tá vendo muita honra e ética lá do pessoal do Estado Islâmico, do pessoal lá do Boko Haram na Nigéria. Olha a honra e ética deles. Tanto que se durou mais ou menos do ano 100, cento e pouquinho, até o ano 700, durou mais do que a democracia que a gente tem. Sim, porque é uma ilha. Assim Ninguém, como não tem E petróleo isso aí lá. você mesmo colocou na anarquia, isso é governo. Um governo que você está colocando anarquista aí, mas eu tô vendo que de anarquista não tem nada. Olha, esse Dirigido sistema, pela honra e pela ética, sei lá. esse sistema, E quantas vezes a honra e essa ética não deve ter sido quebrada? esse Várias vezes. sistema colocado por Naldo aí, certo? Da Islândia, do ano do até 700, esse sistema aí lembra mais o sistema asiático de produção, certo? Saiu, foi? Naldo? Sim, Saiu? morreu. Pronto, então tá bom. Lembra mais o sistema asiático Cara, de produção. assim, só finalizando aqui, eu fico com raiva, porque esse pessoal defende anarcapitalismo é a mesma coisa de gente defender genocídio. Porque é isso que acontece se você acabar com o Estado. Vamos para as considerações, pessoal? Calma aí, mas só deixa eu falar mais uma coisinha então. A questão do Cícero lá de feudalismo, sobrou um outro ponto também que o Naldo não terminou de falar lá. Cara, que naquela época não era capitalismo, não tinha capitalismo, não era troca voluntária entre as pessoas, etc. Tipo, tem essa diferença também. Eles não conheciam esse sistema. O capitalismo ainda não tinha surgido. Troca voluntária do capitalismo, não, é isso que você tá falando? Não que não existia troca voluntária, não existia capitalismo, o capitalismo como a gente conhece Sim, mas atualmente. troca voluntária independente de dinheiro ou não. Tá, eu tô falando de capitalismo. Meu, em nenhum momento ninguém aqui é anticapitalista, capitalismo, uma vez que são keynesianos, né?
Tem que levar em consideração isso. Ninguém é anticapitalista aqui. Capitalista. Não, sim, o que a gente está falando é que uma das coisas que não tem como relacionar do feudalismo com o anarcapitalismo é que o anarcapitalismo funciona baseado no capitalismo e não no feudalismo. Tipo, o feudalismo não tinha capitalismo, então não tem como dizer que anarcapitalismo é equiparativo ao feudalismo, coisa assim. Ué, capitalismo tinha, o feudalismo tinha dinheiro, não? Você tá ficando doido? Não, e sem falar que é o seguinte, da mesma maneira que então pode falar, como exemplo, que não funcionou antes porque não tem exemplo